Eu já quero aproveitar que a igreja está de pé, quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. E quero nessa noite aqui já agradecer a oportunidade dessa noite que o Senhor me deu, que primeiramente o Senhor Jesus me confiou. E segundamente aos meus pastores, a pastora Luzivalda. E que nessa noite eu venha pedir ao Senhor que não seja eu aqui, mas que o Espírito Santo venha ter a liberdade no meu coração a derramar sobre vocês aquilo que Ele falou comigo, Porque a gente sabe que tudo que Deus quer que a gente passa para alguém, a gente recebe primeiro, porque também nós precisamos. Então, vou aproveitar que os irmãos já estão de pé, para que não enrole, a mensagem. Hoje, como o último dia dessa campanha que eu recebi, que é os meus pedidos no altar de Deus, e Deus responde com fogo, irmãos. Essa passagem, ela está no 1 Reis 18, no versículo 38 e 39. Eu vou ler rapidinho aqui, os irmãos, por favor, procura na Bíblia de vocês a passagem em 2 Reis 4, 2 Reis 4, que depois eu vou falar lá para poder a gente concluir a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Amém. Eu vou ler rapidinho a passagem da campanha, mas os irmãos podem procurar 2 Reis 4. Glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus. A passagem aqui da campanha está no 1 Reis 18, no versículo 38 e 39. Mas vocês não precisam procurar isso não, vou ler rapidinho aqui. Natural. Glória a Deus. No livro de 1 Reis 18, no capítulo 18, versículo 38, o Senhor nos diz: Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. E como pedido, eu pedi aos irmãos que abrissem 2 Reis, no capítulo 4, é onde que o Senhor me levou para falar nessa mensagem, juntamente com essa dessa primeira passagem que eu acabei de ler. Em 2 Reis é uma passagem muito conhecida, onde se fala do Eliseu e o aumento do azeite da viúva. Amém. Só que aí eu fui pedir a Deus, por que essa passagem, que a gente sempre fala nessa passagem, de uma forma na questão de prosperidade, que Deus vai derramar sobre a sua vida, fazer algo melhor na sua vida. E aí Deus foi me falando, eu vou ler aqui a passagem e logo vou colocar para vocês, irmãos, o que o Senhor falou comigo, por que essa passagem. Eu vou estar lendo e vocês lêem comigo. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declararam-me que: O que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dali e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e ele os enchia. Glória a Deus. E sucedeu que, cheio foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ele e fez-o saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando a pastora me falou sobre essa campanha, que seria o último dia, eu creio que aqui todo mundo que fez essa campanha já recebeu, a resposta com fogo do Senhor nos seus pedidos. Eu tenho certeza disso. Amém. E hoje, como finalizando essa campanha, eu não entendi porque Deus me fez ler a palavra, em 2 Reis 4, que onde fala sobre o derramar do azeite. Só que todas as vezes que eu ouço alguém pregar sobre essa passagem, a pessoa sempre leva, como eu comecei no início, a levar para um lado mais financeiro, um lado mais querer encher ali o celeiro da sua casa, que Deus vai fazer a prosperidade e tal. Só que eu perguntei: Deus, por que o encher de azeite? Por que tem a ver com a campanha?
Aí ele me fez entender que quando ele fala encher de azeite aqui nessa passagem, o que ele quer que a igreja saiba nessa noite, que o encher de azeite aqui não é pedir prosperidade nenhuma. O azeite que é você pedir a presença de Deus mais na sua vida. Glória a Deus. E quando eu me refiro a encher de azeite... Oh, irmãos, podem sentar, me perdoa. Quando a gente me refiro ao encher de azeite aqui, o Senhor me fez saber que, como eu li lá em 1 Reis 18, que era o tema da campanha, a gente sabe que ali fala dos profetas Isaías, né? O profeta Isaías, na qual ele era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, como foi também, né, Davi. E a gente sabe que Isaías, naquele tempo lá onde ele passou pelo tempo do rei Acabe, ele era considerado um perturbador de Israel, irmãos. E quando é considerado um perturbador de Israel, é o que eu vejo hoje. A gente que prega a palavra, fala da palavra do Senhor, a gente está perturbando muita gente que não quer ouvir. Só que para Deus a gente nunca vai ser um perturbador. Glória a Deus. Aleluia. E o que acontece, irmão? Quando a gente lê o capítulo 18 de 1 Reis, a gente vê que ali os profetas de Deus eram perseguidos, eram mortos pelos profetas ali do rei Acabe, né, de Jezabel. E Elias fazia o quê, irmãos? Ele pegou, tentou ajudar, foi esconder esses profetas. Ele dividia em 50 e escondia nas cavernas para que não fosse encontrado, para que eles ficassem vivos. E o que acontece? A gente viu que muitos foram mortos pela maldade de Jezabel, pela maldade do rei Acabe, que era o rei mau. E aqueles que foram guardados, irmão, a gente viu que fez a obra de Deus ali. Amém. E o que acontece, irmãos? A gente vê hoje que muitas pessoas não querem ser guardadas mais pela presença de Deus. Muitas pessoas não querem mais ser escondidas do inimigo nas mãos do Senhor, debaixo da proteção do Senhor. Então, o que eu posso entender e passar para os irmãos nessa noite? Se nós estamos aqui nessa campanha onde Deus vai responder com fogo, né? Tudo aquilo que nós pedimos a Ele, só que nós temos que observar, irmão, que antes de pedir ao Senhor, o profeta Isaías, ele viu que os profetas de Baal estavam, zombando deles e falavam que eles eram maiores, que eles conseguiam coisas maiores com os profetas deles. Foi quando a gente vê na passagem do livro de Isaías 18, de 2 Reis 18, que o próprio profeta Isaías fez um desafio com os profetas de Baal. Chamou todos eles para que fizessem um desafio para ver quem era o Deus verdadeiro. E nesse desafio a gente viu que eles pegaram holocaustos, né? Fizeram holocausto aos seus deuses. E ali foi primeiramente os profetas de Baal fazer ali sua fé, demonstrar sua fé, mostrar quem era o seu Deus. Amém. E ali eles colocaram, irmãos, o holocausto para ser queimado, e que eles disseram que quem queimasse o holocausto era o Deus verdadeiro. Amém. E a gente viu que ali eles clamavam e nada acontecia, e eles já estavam preocupados. Aleluia. E o próprio Isaías falava, gritem mais alto, talvez eles estão dormindo, eles não estão ouvindo. Por quê, irmãos? Porque Deus de barro, Deus de pau não faz nada, Ele não te ouve, Ele não te escuta. E o que acontece? Ali eles foram envergonhados, eles ficou a tarde inteira tentando que aqueles holocaustos fossem consumidos. Glória a Deus. E quando isso aconteceu para que o profeta Isaías fizesse o desafio dele, foi quando ele pediu, vocês podem colocar o holocausto, e pediu que derramasse água, irmãos, sobre o holocausto, sobre as lenhas. E até então ele fez um rego ao redor daquele holocausto e derramou várias vezes a água ali, até que foram cheios esse poço ali. E o que nós possamos ver? Que ele falou que o Deus que consumisse o holocausto com fogo seria o Deus que responderia e seria o Deus verdadeiro. A gente vê que na passagem de Isaías, do livro de 1 Reis 18, o profeta Isaías, ele mal começou a orar e disse, Senhor, Elias me perdoa. Elias e Abadias. O que acontece, irmãos? Ele mal começou a orar, desceu um fogo do céu, irmãos. E aquele holocausto foi consumido. Glória a Deus. Ele foi consumido em instante. E Deus fala que ele não só consumiu o holocausto que estava molhado, que estava
do jeito que eles colocaram, mas também aquele rego que foi colocado em água foi seco, irmãos. Então a gente vê que o fogo do Senhor, ele é consumidor, é um fogo forte, é um fogo que realmente ele responde. Então nessa campanha, irmãos, quando a gente fala que Deus vai responder com fogo, eu não sei aqui o desejo de cada um, não sei o pedido de cada um nessa campanha, mas eu sei que cada um aqui veio com um objetivo e Deus sabe de cada objetivo. A gente vê outra coisa, irmãos, por que que o pedido do profeta Elias foi atendido? Primeiramente, quando ele foi fazer o seu holocausto, ele percebeu que ali onde eles fizeram o holocausto dos reis, dos Baal, daqueles profetas errados, ele viu que estava quebrado. E o que é um altar quebrado diante de Deus, gente? Um altar quebrado diante do Senhor é aquele altar que nós oferecemos tudo errado. Nós não renunciamos do pecado, nós não queremos mudança, nós estamos servindo a Deus como se fosse qualquer coisa. Amém. Aleluia. E dessa forma o Senhor não recebe as nossas palavras, não recebe a nossa oração. Então é por isso que eles não recebiam. O profeta lá, ele não conseguiu fazer com que o fogo consumidor caísse sobre eles, porque o Deus dele não ouvia primeiramente. E provavelmente, e certeza, eles estavam todos em pecado, porque eram pessoas más. Então, quando o profeta Elias foi fazer o holocausto, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. Ele consertou o altar, porque quando a gente conserta o nosso altar diante de Deus, as nossas palavras, nosso clamor chega ao Senhor. Aleluia. E a resposta que o Senhor nos entrega é: vem como fogo. A gente fala que Deus é um fogo consumidor, Ele é um fogo consumidor. Ele é justiça, mas Ele também é justiça e também Ele é fogo consumidor, irmãos. Eu creio que nessa noite, não só como Elias foi respondido por Deus, todos nós aqui estamos para ser respondidos pelo Senhor. Eu peço assim a Deus toda vez que Ele me dá a oportunidade de que não seja eu falar nada, porque de mim não tem nada para falar para os irmãos e também não sei o que cada um está passando. Mas não desanime, irmãos. A gente está no início de ano e muitas das vezes a gente fala assim: o ano não foi legal, o ano não passou bem. Mas eu creio que esse ano Deus vai derramar com um fogo sobre nós, protegendo nossas vidas. O fogo consumidor do Senhor vai chegar na nossa casa. O fogo consumidor do Senhor vai chegar em nosso coração, queimando tudo que não pertence a Ele. A gente tem que ter autoridade de falar de Deus, a gente tem que ter autoridade de fazer com que as coisas e as promessas de Deus nos aconteçam. Porque o Senhor fala que aquele que tem a fé do tamanho de uma mostarda, Ele vai mover montanhas, irmãos. Porque a gente não pode chegar perto de Deus sem crer que Ele existe e muito menos sem ter fé. Porque a nossa oração, Ele não vai crer. A nossa oração não vai chegar nele. Então Ele fala que quando somos filhos dele, a gente tem que chegar perto dele, crendo que Ele existe primeiramente. Para que tudo possa se chegar ao coração dele, para que Ele venha derramar sobre nós. E nessa noite, irmão, eu estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Já fazia dias que eu não pregava, não falava do Senhor assim para as pessoas. Mas o Senhor, Ele nos pega despercebido, porque assim Ele vai chegar para nós. Ele vai chegar como um vento impetuoso. Ele vai chegar como algo que nós não estamos esperando. E eu creio que nessa noite, assim como o Senhor respondeu Elias naquele momento de aflição dele, que ele correu muito. Elias foi um profeta corajoso, porque você viu que quando ele foi esconder cada um daqueles outros profetas do Senhor, ele foi considerado o perturbador de Israel, que o rei queria matá-lo. Então hoje muitas pessoas querem matar a nossa fé. E o que mais quer isso que aconteça em nossas vidas é o próprio nosso inimigo. Ele quer matar a nossa alma, ele quer matar a nossa fé, ele quer matar a nossa coragem de servir a Deus, ele quer matar a vontade do nosso coração. Então, o que nós venhamos todos os dias pedir ao Senhor, que venha ser esse fogo que precisamos para o nosso coração ficar vivo, purificado. Porque a cada dia, irmãos, eu creio em nós que nós temos que estar mais ligados ao Senhor. Porque, por mais que o Senhor promete cuidar dos teus filhos, a gente sabe que dias difíceis teremos que passar. Dias difíceis teremos que passar. E eu creio que a cada dia difícil que nós passamos, nós temos que pedir cada vez mais: Senhor, derrama do teu azeite, como fez na vida da viúva, sobre mim. Mas que esse azeite seja o azeite da tua presença, seja o azeite da tua comunhão. Que nós vamos desejar estar cada dia mais buscando a sua face. Porque eu sei, irmãos, não é fácil servir a Deus. Todos nós aqui sabemos que temos muito desafio para servir a presença do Senhor. O mundo, ele vem com muitas coisas para nos distrair. E o que mais tem hoje acontecido entre nós é que o inimigo tem tentado roubar o nosso tempo. Ele rouba o nosso tempo de estar na presença de Deus. Às vezes você tem um momento ali que você está cansado, fala: eu vou dormir.
Esse momento que você está cansado e busca o Senhor, Deus vê o seu esforço. Então que você venha buscar o Senhor no cansaço, no sono. Você levanta, você ora, porque todo o seu esforço será recompensado, irmãos. Não deixe que o inimigo tire o tempo de vocês para que não venham orar, não venham buscar a presença do Senhor. Porque eu creio que cada vez que você se esforçar na presença de Deus, cada vez que você dedicar à presença do Senhor, o fogo consumidor do Senhor vai estar te cobrindo. Glória a Deus, irmãos. Então eu peço ao Senhor, né, que nós aqui estamos reunidos nessa noite. Eu sei que por um propósito, não meu, não de ninguém, mas de Deus. Porque eu creio que aqui cada pessoa tem um objetivo. Cada pessoa começou um ano com um sonho, com um projeto. Mas antes que sejam os seus projetos, irmãos, são os projetos e sonhos do Senhor. Então que vocês não venham deixar que as coisas erradas tirem a atenção de vocês. Não venha deixar ser levado assim como foi enganado os profetas lá da época de Jezabel, que fazia maldade. Não venha escutar esses deuses errados, porque ele vem nos distrair, irmãos. E servir a Deus é ouvir, é obedecer, é caminhar junto com o Senhor. E eu creio que cada um de vocês tem colocado a sua vida diante do altar. Conserte o seu altar, assim como fez Elias. Conserte o seu altar. É tempo de conserto do altar. Quando a gente conserta o nosso altar, irmãos, nada pode derrubar. Ele é firme na rocha. A rocha é nosso próprio Deus. Um altar quebrado, você vê que não teve resultado. Eles orou e foram mais de 400 deuses ali, profetas orando, buscando e pulando para cima para que ele ouvisse a voz deles. E ele não ouviu. Um profeta que está com o altar quebrado, ele não tem autoridade diante de Deus. A gente tem que consertar o nosso altar primeiramente. Consertar o altar, o que é, irmã Luciana? Se você não ora, ore mais. Se você não jejua, jejue mais. Se você não se consagra a Deus, se consagre mais. Se você está afastado da presença de Deus, pede a Deus força para voltar para a presença dele. Porque é difícil, irmão. Uma pessoa que servia a Deus, sair da presença de Deus para voltar, ela é mais difícil daquele que está no mundo para vir. Porque quando a gente sai da presença de Deus, o inimigo ele oferece 7 vezes mais tudo que você já viveu. Oferece porque você vai ser levado a um ponto de que ele não vai vir sozinho. Ele vai trazer mais 7 demônios muito mais fortes do que ele era na sua vida. É verdade. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Conserte o teu altar, conserte a sua vida. Pede a Deus para que venha te revestir. Te revestir, porque eu creio. Eu tenho passado assim, momentos que às vezes a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou desistir, porque não é fácil. Quando a gente coloca tudo nos nossos braços, não nos conta. A gente tem que ter a sabedoria de colocar o nosso altar, glória a Deus, certo diante do Senhor. Glória a Deus. E que nessa noite não seja diferente. Que a gente venha entender que nós precisamos ter fé, confiar que o Senhor nos ouve, porque muitas das vezes o que nossa mente traz, e não é a nossa mente, é o próprio inimigo, é pensar, gente, eu oro, eu jejuo, eu faço as coisas, não muda nada, minha vida não muda nada. Exatamente essa palavra que Satanás quer que você fala. Porque quando você fala não muda nada, você está tirando toda a sua fé de Deus. Glória a Deus. A gente não pode falar isso, porque Deus faz e muitas vezes a gente não vê. E o motivo de a gente não ver não é sinal de que Ele não está fazendo na sua vida. Ele está derramando o que tem que ser derramado, mudando o que tem que mudando o que tem que ser mudado, transformando primeiramente o que tem que ser transformado. Porque Deus não vai te entregar nada com altar desorganizado. Deus não vai te entregar a sua bênção se você não está preparada para receber. Deus só sabe que você está pronto quando você começa a fazer tudo aquilo que estava no caminho. Ele sabe que você está pronto quando ele sabe que você não vai sair da presença dele. Glória a Deus, porque muitas das vezes nossos pedidos, irmãos, não chegam a nós porque Deus conhece nosso coração. A gente fala assim para Deus, eu vou pedir isso, não vai mudar a minha vida. Não vou sair da presença de Deus. Mas Deus nos conhece. Ele conhece e fala, se eu dar, ela vai sair. Se eu dar, minha filha não está pronta para suportar a pressão dessa bênção. E muitas vezes ele espera a gente estar pronto, preparado para nos dar. E a gente não entende esse tempo e acha que Deus não está nos ouvindo. Mas Ele está nos ouvindo, meus irmãos. E não esqueça que Deus está te ouvindo e cada vez que Ele te ouve, vai derramando mais e mais do fogo dele sobre você. E cada vez que você faz algo dando certo na presença de Deus, os inimigos não têm poder de te fazer parar. Glória a Deus. Você sabe que o poder que o Senhor e a autoridade que Ele te dá é tão grande que tudo é pelo nome dEle. Nós mesmos não temos nada para oferecer. Nós mesmos, pelo nosso nome, nós não expulsamos nenhuma barata de perto de nós. Mas pelo nome santo do Senhor Jesus, nós expulsamos muitos demônios. Expulsamos tudo aquilo que vier contra a nossa vida.
Não deixe, irmão, não deixe que o desânimo atrapalhe a sua caminhada. Não deixe que o desânimo venha fazer de vocês parar no meio do caminho. Se a caminhada está difícil, continue. Continue, porque eu sei que eu também passo momentos difíceis. E nem por isso eu penso em desistir. Eu penso cada vez mais que o Senhor me encha. E assim como Ele derramou esse azeite, eu falo para Deus, assim como Ele falou. O azeite que quero derramar essa noite não é azeite de bênção, irmãos. É azeite da minha presença, porque a minha igreja precisa da minha presença. A minha igreja está enfraquecendo. A minha igreja está enfraquecendo diante de mim. A minha igreja está ficando fraca, porque está sendo uma igreja acomodada, irmãos. Não podemos acomodar diante da presença de Deus. Eu lembro que quando a gente conhece a Deus, aquele primeiro amor nos deixa com o coração tão fervoroso, você só quer orar. Você só quer orar, você só quer buscar, você não aceita nada que não venha de Deus. E com o tempo da nossa fé, a gente vai ficando, me desculpa a palavra, a gente vai ficando manso. A gente vai ficando paralisado naquilo, vira um automático. Você só ora as mesmas orações, você começa a falar só as mesmas coisas, você não busca se aperfeiçoar, se derramar, se entregar verdadeiramente a Deus. Não é o tempo que nós estamos na presença do Senhor que tem que fazer que nós mudamos com Ele. É o tempo que estamos na presença do Senhor que tem que fazer que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Mais comunhão, mais conhecimento dEle. Porque o Senhor fala, aquele que se chegar a mim, eu chegarei a vós. E assim Deus faz. Aquele que busca do Senhor, Ele recebe. Aquele que busca do Senhor, Ele sente a sua presença. E quando a gente faz algo que não agrada o Senhor, não adianta, irmãos. A gente sente a diferença. A gente sente a diferença da presença de Deus. A gente sabe que ali Ele está nos olhando, mas Ele está assim, tipo, vai continuar? A gente não pode continuar no erro. O nosso erro que eu falo aqui não é só na questão do pecado. O nosso erro aqui é deixar de buscar a sua presença, é deixar de estar em comunhão, é deixar de fazer as coisas que agradam o Senhor. Então, assim como, glória a Deus, que nós sejamos assim como foi Elias. Que nós venhamos ser perturbador de Israel nesse tempo. Que onde a gente chegar, as pessoas entendam. Ali vem um perturbador de Israel, mas ele sabe que nós temos a presença de Deus. É verdade. Porque a gente é perturbador, porque onde a gente perturba, irmãos, é porque ali tem pessoas, tem espírito maligno que não suporta a nossa presença. Porque não adianta, a pessoa que serve a Deus, ela tem um brilho diferente. Ela pode passar onde ela passar. A pessoa que tem o Espírito Santo, onde ela passar, ela vai incomodar. Seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho, você vai incomodar. É verdade. E se você não incomodar, tá errado. O crente que não incomoda, tá errado. A gente tem que incomodar, irmãos. Quando a gente não incomoda, você começa a buscar. Tá errado. A gente tem que incomodar. Porque aquele crente que ele é esquecido, ele é tido como qualquer pessoa, ele tá errado. Assim como a gente sabe que se Elias foi perturbador, porque Elias ele era um profeta que era fiel a Deus. Era um profeta que estava ali buscando, ajudando todos aqueles profetas do Senhor. E o que nós temos que fazer? Ser como Elias. Se a gente vê um irmão caindo, vamos esconder ele na caverna do Senhor. Vamos proteger ele do inimigo, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas, é muito fácil julgar um irmão quando ele está em pecado. Mas muitos não fazem o que tem que ser feito, que é pegar na mão dele e falar, vamos comigo. Vamos orar com você. É muito fácil você falar, você pecou, não serve mais para estar comigo. É fácil. Mas vai levantar aquele irmão, vai ajudar ele, como fez Elias com aqueles profetas, escondendo ele da morte. Porque quando a pessoa peca, irmãos, ele está caminhando para a morte. Quando ele começa a pecar, ele está caminhando para a morte. Seja ela espiritual e muito mais, ela vai vir a morte carnal mesmo. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se você se sentir forte hoje, não zomba do teu irmão que caiu, não despreze o seu irmão que precisa da tua ajuda. Seja um Elias na vida dele. Pega na mão dele e fala, vamos comigo, vamos orar. Eu estou contigo. Porque é muito fácil, irmãos, uma pessoa estar com a presença de Deus hoje, porque o próprio Deus sabe das nossas falhas que Ele fala. Aquele que tem a sua coroa, cuide para que não caia. Por quê? Porque a gente pode perder nossa coroa a qualquer momento. É verdade. Paulo diz que nós somos todos sujeitos aos mesmos pecados. E quando somos sujeitos aos mesmos pecados, eu não posso julgar o pecado do meu irmão. Porque nós podemos fazer pior do que ele. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que nessa noite o recado do Senhor é esse, irmãos. Amém, é pedir, glória a Deus, é pedir que Ele venha derramar cada vez mais do teu azeite, da tua presença, que venhamos querer cada vez mais a tua presença em nossas vidas. Porque sem a presença de Deus, irmãos, nós não podemos nada. Sem a presença de Deus, nós não podemos nada. Porque se aqui, na passagem de 2 Reis 4, quando a mulher desse viúvo
desse rapaz que morreu. Falou que o seu marido era servo do Senhor. A gente vê que Deus não cuida só da gente. Ele cuida daqueles que estão perto de nós. É verdade. Porque se o esposo dela, nesse momento, fosse um servo de Satanás, o que seria a vida dela? É verdade. Ela não teria azeite nem para mudar a sua vida, nem seja espiritualmente, seja materialmente. Ela ia ficar mais uma perdida na mão de Satanás. Então, que viemos nós ser aqui, cada um de nós ser o que ora pela nossa família, que vai encher de azeite a nossa casa. É verdade. Glória a Deus, porque eu creio que cada um de vocês tem uma obra para realizar nas mãos do Senhor. E que nós venhamos então, irmãos, a partir dessa noite, pensar e meditar nessa palavra. Que assim como o Senhor derramou do azeite sobre essa mulher, Ele vai derramar o azeite daquele que buscar verdadeiramente a sua presença. Que não venha só orar, pedir essa passagem como bens materiais, mas que venha desejar essa passagem a partir de hoje como um bem espiritual. Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso conhecer mais o Senhor. Derrama do Teu azeite na minha vida. Derrama do Teu azeite da Tua presença na minha vida. Glória a Deus. E assim, o que eu vi em comum entre essas duas passagens, tanto em 1 Reis como em 2 Reis, que para Deus fazer algo em nossa vida, irmão, nas duas passagens eu vi que a gente tem que estar cheio da sua presença. Não adianta a gente querer fazer algo para Deus ou Deus fazer algo para nós distante dele. É verdade. Porque se ele encheu aqui azeite a vida da viúva e ao mesmo tempo na passagem do profeta Elias, ele foi forte, é porque a gente sabe que os dois estavam em comunhão com o Senhor. Os dois estavam com o azeite derramando, transbordando. Tanto que o Senhor fala na passagem da viúva que ele transbordava, né, o azeite nas vasilhas. Então que venhamos ser nós essas vasilhas para ser cheios da presença, da comunhão, de tudo que o Senhor tem para nos oferecer. Verdade. Eu quero aqui mais uma vez agradecer essa oportunidade, que essas são as palavras que o Senhor colocou em meu coração e o entendimento que Ele me deu. E que nesse último dia dessa campanha, todos que fez essa campanha, até os que pegou o último dia como eu aqui, venha eu sair daqui cheia, transbordando do meu azeite, da presença do Senhor, porque eu não posso só passar aquilo que eu também preciso receber, né, irmãos? Então aqui nessa noite eu agradeço essa oportunidade e peço ao Espírito Santo que continue falando no coração de vocês, que o Senhor Jesus possa dar este ano, como eu não desejei, desejo a vocês um ano de alegria, de bênção, de vitória, e que não venha ser esse ano que as pessoas têm mencionado, as pessoas têm ficado com medo, porque eu também sou pessoa, a gente fica com medo, mas a gente tem que servir a um Deus que Ele fala que cuida dos seus. Então que venhamos ser essas pessoas que Deus está cuidando, mas para Deus cuidar a gente tem que ser filho, irmãos. A gente não pode ser só criatura. Para Deus cuidar a gente tem que ser filho. E para ser filho de Deus a gente tem que aceitar, recebê-lo de verdade. Em nome de Jesus, eu quero agradecer então de todo o meu coração essa oportunidade. Aos irmãos que eu não conheço, eu não lembro se eu me apresentei, sou Luciana, congrego na igreja lá na Vila Progresso. E sempre que a pastora me dá essa oportunidade, eu recebo de coração, porque às vezes para mim foi pouco, mas alguém aqui recebeu essa palavra, aquilo que Deus quis falar. Amém? Eu quero que está passando para a pastora terminar o culto nessa noite, e grata a Deus por toda essa oportunidade. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Luciana. Amém, Senhor. Deus falar no seu coração. Vamos orar. Agradecer o seu pastor abençoado. E a evangelista Fabrícia vai estar. Glória a Deus. Vamos pedir Deus, irmão. Agradecer a nossa irmã Luciana, né, irmão? Já é a segunda vez que ela vem cá, né? Que Deus abençoe ela. Que Deus continue levantando mais.